Opa. Show de bola. Opa, opa. Beleza, hein? Beleza. Opa, opa. O pessoal tá começando a entrar aqui. Tô acompanhando. Vamos lá, gente. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo por aí? Tudo certo? Deixa eu até acompanhar aqui. O pessoal tá entrando aí, uma galera. Fala, Flavião. Saudade de você também, meu amigo. Show de bola. Vamos começar então, gente? Vamos começar? Muito bom dia para vocês aí. O pessoal aí que vai prestar esse concurso aí do Tesouro, né? Eu acho que é uma excelente oportunidade da gente conversar, se tirar suas dúvidas finais, né? E também eu dar aqui os meus pitacos do que pode aparecer para você em prova, né? Então, assim, você que está aí pensando, né, que está aí nos estudos finais e tudo mais, pense, né, dê uma olhada no seu edital aqui agora e pense em algum tema que você acha que, né, pode cair e tudo mais, algum tema que você tem dúvida. Essa é a hora também de você tirar as suas dúvidas finais, né? Suas dúvidas finais. Eu acho que é uma boa você tirar suas dúvidas finais, tá? Então, mande aí qual é o tema que você, de repente, quer que eu aborde alguma coisa, tal, que vamos ter essa abertura, tá? De repente, se você quiser perguntar algo, tá? Pode ficar à vontade, beleza? Espero que vocês estejam me ouvindo aí, que esteja tudo tranquilo, tudo correndo bem, tá? E aí, o pessoal vai entrando ao longo do tempo, né? Então, é bastante natural que alguém pegue a live em curso, né? Eu tô até de olho aqui, porque de repente pode ser que alguém mande nos meus grupos aqui alguma dúvida, né? Mas assim, vamos começar. Vamos começar o papo aqui já dando uma lógica geral do que eu espero que caia, tá? Eu vou pegar um pouco todos os editais de economia, tá? Vou pegar aqui economia brasileira, vou pegar a economia do setor público, vou pegar a parte de micro, macro e tentar dar um panorama geral para vocês, tá? Eu visualizo o chat aqui de vocês, pessoal, com um pouco de atraso, tá? Porque eu estou transmitindo do computador, beleza? Então, assim, eu vou enxergar você aqui com alguns segundos de atraso, tá? Em torno de uns 10 segundos, legal? Mas, ó, Josiana perguntou aqui da dívida, né? Déficit desde a década de 70, tá? A trajetória da dívida, economia do setor público e tal, beleza. Tem algumas coisas legais aqui pra gente falar, tá? Vamos aproveitar esse gancho então da Josiana e falar um pouco aqui da economia brasileira. O que eu acho que tem uma chance legal de cair, tá? Olha, em geral, por exemplo, quando tem o concurso em geral dessa parte, discursiva cara, batata, você escolher um plano econômico que está no edital e pedir para descrever as principais medidas, os resultados, etc. Isso aí é um padrão, tá? Isso aí é um padrão em prova. E mesmo assim, e mesmo nas questões também é um padrão. O que eu acho? Eu acho que nesse ano tem uma chance muito relevante de ser cobrado ali o plano real, tá? O plano real sempre foi o plano mais cobrado. Ele não é muito mais cobrado que os outros, mas é mais cobrado, tá? Ele é o plano mais cobrado. E aí, pessoal, plano real vai cair alguma coisa, tá? Vai cair alguma coisa. E aí, o que eu quero que você lembre? Você lembre das 3 fases, tá? O plano real teve 3 fases, beleza? E aí, essas 3 fases têm algumas palavras-chave que caem muito em prova, tá? A primeira fase é a fase vamos botar aqui, do ajuste fiscal. Tá? O ajuste fiscal
por meio do FSE, do Fundo Social de Emergência, e da alta de impostos. E essa alta de impostos ocorreu muito com a criação do IPMF, que depois virou CPMF, tá? O Imposto sobre Movimentações Financeiras. Legal? Quem fez isso aqui, quem estudou essa parte e tudo mais, sabe o seguinte, que o Plano Real, ele iniciou no governo Itamar Franco, tá? Então, preste atenção nisso também. Tá? Os planejamentos iniciaram no governo Itamar Franco, ele se iniciou lá e só depois, né, o próprio sucesso do programa fez com que o Fernando Henrique Cardoso fosse eleito. Tá? Beleza? Além disso, tem a segunda fase. A segunda fase foi a fase que a gente chama de acomodação dos preços relativos. O que é a acomodação dos preços relativos? Basicamente, né, você teve a adoção da URV, né, da Unidade Real de Valor, beleza? E aí o pessoal começou a raciocinar os preços da economia, tá? Em vez de ser os preços em Cruzeiro Real, né, na época teve, né, a mudança do Cruzeiro para o Cruzeiro Real, a galera começou a raciocinar o preço em URV, e a URV era ancorada ao dólar. Era mais ou menos uma URV igual a $1, tá bom? E aí, como era ancorada ao dólar e o dólar não sofria uma inflação relevante na época, né, você tinha preços relativamente estáveis, muito mais estáveis do que os preços que tinham no Brasil antes, tá? E aí, gente, é interessante você lembrar do seguinte, que as pessoas começaram a mudar a mentalidade a respeito da moeda, começaram a confiar mais que a moeda ia manter o seu valor, tá certo? E aí, essa transição com a URV durou alguns meses e logo depois você teve a terceira fase, que foi a reforma monetária, que de fato instituiu o real, tá? Instituiu o real, trocou o Cruzeiro Real pelo real, né? Na verdade o real ele seria, né, equivalente ao que era a URV, então o real era ancorado ao dólar, então a gente tinha aqui um real mais ou menos igual a $1, tá? Tinha alguma oscilação, tá bom? Mas era bem próximo, tá? A ideia era bem próxima mesmo, beleza? E aí, peraí, deixa eu só botar assim, ó, igual a $1, né? Igual a $1, era muito próximo mesmo. E a ideia era você adotar um regime aqui de câmbio fixo, tá? Um regime de câmbio fixo, um regime que você tivesse, né, uma ancoragem muito próxima do real com o dólar, tá? E aí teve, sim, algumas variações ali, mas é bastante interessante você saber essa lógica, tá? Essa lógica aqui do Plano Real, de como que ele foi. Beleza? Deixa eu ver aqui, né, o pessoal aqui. A Josiana falando que sempre fica em dúvida com o regime de câmbio do Plano Real. Então, do início, né, o regime de câmbio, para todos os efeitos, era um câmbio fixo, tá? Tinha alguma variação, mas era uma variação da ancoragem cambial, tá? A ideia era trabalhar com um câmbio fixo de R$1 igual a $1, tá? Agora, depois, ali em janeiro de 99, tá? Logo depois da eleição, né, ali mudou a lógica do real, né? Mudou essa lógica aí. Aqui foi feita uma outra reforma em que você abandonou o câmbio fixo e começou a adotar o câmbio flutuante. Tá? O câmbio flutuante. E aí isso aqui virou aquele chamado tripé macroeconômico, né? Que foi bastante divulgado na época do governo ali do Fernando Henrique Cardoso. Que foi o quê? Basicamente o câmbio flutuante, mas também você tinha metas de inflação, um regime de metas de inflação, e o regime de metas de resultado primário, né? Beleza? Basicamente essa ideia aqui, né, que começou a vigorar. E aí entrou também, né, logo depois, na sequência, né, a gente já tinha antes de 2000 algumas normas de responsabilidade fiscal, né, de você, né, controlar ali a parte fiscal do governo, controlar gastos e etc., principalmente mexer nos gastos, né, em limitações de gastos dos entes subnacionais, dos estados e dos municípios,
Beleza? E aí, logo depois, em 2000, veio a LRF, né? Beleza? Que é a Lei Complementar 2000, né? A Lei Complementar de 4 de maio de 2000, né? A Lei Complementar 101. Lei Complementar 101, que entrou em 4 de maio de 2000 em vigor. Ou seja, em 2000, logo na sequência. Beleza? Então, assim, nós temos um conjunto de medidas que foi adotado nessa época, tanto para organizar as finanças do país, quanto para organizar também como seria o plano real a partir de então, né? Como seria o real depois disso, tá? Aí depois disso foi totalmente câmbio flutuante, até hoje, tá? É câmbio flutuante, beleza? Trajetória da dívida brasileira, né? Vamos falar um pouquinho da dívida brasileira, aproveitar que perguntaram aqui também, né? A dívida brasileira, pessoal, assim, no geralzão, assim, se você for pegar ali anos 70, né, início ali nem precisa ser anos 70, pode ser até um pouco mais para trás, tá? Você teve lá, desde o JK. O JK teve uma ampliação expressiva da dívida, tá? Deixa eu até colocar isso aqui. Ó, o JK teve uma ampliação expressiva da dívida, dívida aumentando, tá? JK, dívida aumentando, tá? Depois veio os governos ali do Jânio Quadros, João Goulart, que foi rapidinho, a dívida também aumentando, tá? Jânio e Jango, tá? A dívida pública também aumentando. Depois veio lá o regime militar. O regime militar veio a partir do PAEG, logo no início, no governo Castelo Branco, que aqui a dívida ficou mais ou menos estável. Estável, chegou a cair um pouquinho, tá? Mas mais ou menos estável. Depois veio o primeiro e segundo PND. Aqui dívida aumentando, certo? Dívida aumentando. E aí, nesse momento, tá? Até o primeiro e segundo PND aqui, dívida aumentando e uma dívida eminentemente externa, tá? Você devendo outros países. O grosso da dívida era uma dívida externa, fechado? E aí depois a gente teve os anos 80, que você teve ou uma estabilidade de dívida, em alguns momentos você teve queda de dívida, em alguns momentos você teve aumento de dívida. Tá? Aqui depende do caso mais específico. Mas o Brasil o tempo todo com dívida alta. Não dava nem para pagar a dívida, porque a dívida já era alta, já era expressiva e o Brasil não tinha grana para isso. Tá? Então foram anos de muita crise, anos muito problemáticos, etc. E a tendência é que não se pergunte muito sobre dívida nos anos 80, se pergunte mais sobre inflação, sobre os planos de estabilidade da inflação e tudo mais. Beleza? Aí depois é um plano real. No plano real, o que acontece? De começo também você tem uma ampliação da dívida. Primeiro porque o Brasil precisou pegar bastante dinheiro emprestado, principalmente com o FMI, para ter dólares em caixa e conseguir segurar o câmbio fixo. Certo? Conseguir segurar o câmbio paradinho ali onde ele estava, beleza? Então também tem um aumento de dívida. Onde que você começa a ter uma situação de pagamento de dívida, de redução de dívida? Você começa a ter isso a partir ali do governo Lula principalmente, tá? 2002, 2006, ali você começa a ter uma situação de pagamento de dívida. Por quê? Porque você tem o boom das commodities e o Brasil entra muito dólar aqui dentro. Certo? Entram muitos dólares aqui dentro do Brasil. O Brasil fica com um colchão de dólares muito grande, muito importante, e ele começa a fazer um processo de internalização da dívida. Tá? Internalização da dívida. Ou seja, você emitir dívida interna, tá certo? Principalmente mediante os títulos do Tesouro, os títulos da dívida, certo? E aí você pagar a sua dívida externa, tá? Então aconteceu esse processo de internalização da dívida. Hoje a nossa dívida é uma dívida relevante e ela é principalmente interna. A nossa dívida externa é bastante baixa, certo? Hoje a gente deve muito pouco aos países do exterior, tá? Hoje o grosso da nossa dívida é uma dívida interna. A nossa dívida hoje é uma dívida muito alta? Depende do ponto de vista, certo? Depende do ponto de vista. Por quê? Porque a nossa dívida, lembre que a dívida, ela tem o principal e ela tem os juros, certo? Os juros da dívida, os juros e a correção da dívida. Tá? Os juros e a correção da dívida. O que acontece? O principal não é muito alto, tá certo? Ele é relativamente baixo até.
tá? Comparado a certos países do mundo que são muito mais endividados do que o Brasil, é o principal, digamos, confortável, né? Porque a gente varia ali entre 80% e 100% do PIB, ali, mais ou menos nessa faixa, né? Já há muito tempo. Tá? E aí, assim, é uma dívida alta? Ela é relevante. Mas tem países que tem 150, que tem 180, tem 200% do PIB de dívida. Tá certo? Tem países que tem muito mais. O problema é o seguinte: o problema é que os juros e a correção da dívida. O problema, pessoal, foi mal. A Siri aqui ficou doida, né? Vamos lá. Então, o que acontece? O problema é que os juros e correção da dívida são muito altos no Brasil, né? Então, por exemplo, vamos supor que tem um país que tem o dobro da dívida, mas ele tem 1/3 dos juros, 1/3 do pagamento de juros, certo? Se paga 1/3 dos juros e tem o dobro da dívida, você está pagando menos juros do que o Brasil, entende? Então, os juros são muito altos sobre a dívida, tá? Ah, Fábio, então o juro deveria ser mais baixo? Deveria, né? Mas tem várias circunstâncias no Brasil que acabam que tornam o nosso juro alto aqui, e aí se eu começar a falar disso eu vou gastar a aula toda falando disso, né? Então tem bastante coisa aqui, isso é muito complexo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Quem mais que o pessoal está falando aqui? A Lê está falando aqui, ó, o maior percentual da dívida hoje é oriunda de operações compromissadas. Então, olha só, essa questão é interessante. O maior percentual da dívida hoje, tá? O maior percentual da dívida hoje são os títulos da dívida pública que estão aqui dentro, da dívida pública interna. As operações compromissadas não são dívidas novas, não são dívidas maiores. As operações compromissadas, elas estão dentro desse pacote das dívidas do título da dívida pública, certo? Então, dentro desse pacote da dívida pública, um pedaço são operações compromissadas. Até porque boa parte das operações compromissadas, o que o Bacen faz? Ele faz com títulos que já existem, ou seja, já é uma dívida existente. Tá? O Tesouro, em algum momento, emitiu esse título, e aí o Bacen comprou para botar os títulos na carteira dele, certo? E aí ele faz operações compromissadas com essa carteira, tá? Beleza? Então, uma parte aqui são operações compromissadas. Beleza? Vamos lá. Vamos ver aqui se alguém está falando aqui. Tá. Josiana está falando que a economia brasileira cai a partir de 70, exato, mas é só para vocês terem uma noção, tá? Essa noção aqui ela é importante, tá? Eu estou falando os regimes passados, mas assim, isso aqui é o básico da economia brasileira como um todo, tá certo? Vamos lá. O que mais o pessoal está falando aqui? Tananã. Beleza. Bom, o comentário atrapalhando a vista, você pode desativar o comentário aí no seu celular, tá? Se estiver te atrapalhando, você pode desativar. Fechado? Gente, vai fazendo perguntas aí, tá? Traz as coisas que você acha que são importantes. Beleza? Que você quer revisar. Agora é a hora de você revisar alguma coisa a mais aí que você precisa revisar. Fechado? Vamos lá. Outra coisa importante, eu estou aqui com o edital aberto. O que ele está falando aqui? Evolução da economia brasileira e tudo mais. O que eu acho que também é relevante aqui? É a gente entender alguns movimentos, tá? E aqui tem um tópico que eu acho bastante interessante, que pouca gente sabe, que é o seguinte: esse item 7 aqui do edital de economia brasileira, tá? Esse item 7 está falando assim: contexto e impactos da LRF nas finanças públicas dos governos federais, estaduais e municipais. Tá? Olha, eu acho que é interessante vocês terem uma noção do seguinte: desde os anos 80, o que aconteceu? Anos 80 o Brasil estava quebrado, foi a década perdida e tal, o pessoal sem dinheiro. Então vamos lembrar grosso modo de uma coisa, tá? Anos 80 tinha uma coisa chamada, antes da criação do Tesouro Nacional principalmente, existia uma coisa chamada conta movimento do Bacen. Tá? O que era essa conta movimento? Tá? A conta movimento, ela cobria o saldo negativo de bancos do sistema financeiro que tivessem em uma situação negativa temporária, basicamente. Só que essa situação acabou não ficando tão temporária assim. Por quê? O que os estados faziam? Tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui São Paulo, eu tenho aqui Rio de Janeiro, eu tenho aqui Minas Gerais, tá? Eu tenho aqui Goiás, e assim vai, certo? Esses estados aqui,
que eles faziam? Eles pegavam dívida, eles não tinham grana, certo? Tava difícil de grana, eles se endividavam com os bancos estaduais. Tá? Eles se endividavam com os bancos estaduais. Os bancos estaduais emprestavam dinheiro aqui para esses estados para eles pagarem suas contas. E os estados deveriam pagar de volta o banco estadual. Né? Não é porque o banco é do estado que você vai tratar de qualquer jeito, você tem que pagar de volta. Né? E aí, esse pagamento aqui não ocorria. E aí o banco estadual ele fechava em déficit, ele ficava deficitário, ele ficava numa situação difícil, né? E aí corria o risco de fechar. O que o Banco Central fazia? Ele pegava e cobria o saldo desses bancos com a conta movimento. E aí essa cobertura de saldo era uma criação de moeda. Tá? Ela era uma criação de moeda. Então isso aqui era complicado, por quê? Porque você tinha um mecanismo que estava, em tese, né, indiretamente, imprimindo moeda o tempo todo. Né? Então, esse mecanismo ele fazia com que você ampliasse muito a inflação. Beleza? E aí, quando foi resolvido o problema da inflação no plano real, você tinha que estancar certos problemas. E a conta movimento ela já tinha sido extinta. Ela foi extinta antes, ela foi extinta ainda no governo Sarney. Mas os bancos estaduais estavam quebradíssimos. Estavam numa situação terrível. Certo? E aí o que o governo fez? O governo fez um programa de saneamento de ativos na época, principalmente com a lei 9496, tá? Principalmente com a lei 9496 e com a medida provisória 2185, se eu não me engano, tá? E aí, o que ele fez com esses dois dispositivos aqui? Ele comprou esses bancos falidos aqui. Assumiu a dívida dos bancos falidos, principalmente na MP, e assumiu essa dívida gigante dos estados. E aí, simplesmente, ele zerou essa dívida dessa galera, tá certo? Para eles conseguirem ter um fôlego para crescer, para arrecadar e tudo mais, e seguir a vida em frente, certo? Só que esses estados, eles permaneceram com dívidas com a União, certo? Então, a União meio que comprou isso, assumiu a dívida desses estados, assumiu a dívida desses bancos, tudo mais, mas os estados permaneceram com dívidas com os bancos, ou dívidas com a União, entende? Eles permaneceram com essa dívida, mas aí passaram um tempo ali sem pagar nada e tudo mais, foram empurrando com a barriga essa dívida, basicamente. Então, no início, o que aconteceu? Logo nos anos 90, a União assumiu essas dívidas e falou assim, estados, vão e não pequem mais, né? Seguem o baile aí, vamos ficar tranquilo, não tem mais esse mecanismo de se endividar com os bancos estaduais e tal, então, segue a vida, tá tudo certo, você só fica me devendo, vai me pagando em parcelas suaves aí, certo? A grande questão é que essa lógica da dívida, ela acabou gerando um problema atual, certo? Porque esses estados aqui, Rio, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, são estados que não pagaram as parcelas da dívida na época que deveriam pagar. Era uma dívida grande, mas não era tão grande, certo? Por exemplo, vamos supor, o caso de Minas Gerais era uma dívida na casa de 10 bilhões, tá? Só que era uma dívida que era o seguinte, ela tinha uma taxa de juros de IGPDI, mais 7, se eu não me engano, por aí, alguma coisa assim, IGPDI mais 7, mais 8. E o IGP disparou depois de um tempo, então o juro era muito alto, tá? Era tão alto que foi lançada uma lei nova, tá? A Lei Complementar 148. Lei Complementar 148. Que ela jogou esse juro para IPCA mais 4. Tá? Ela jogou esse juro aqui para IPCA mais 4. Mas mesmo esse juro aqui, ele era um juro difícil de ser pago. E os estados foram empurrando com a barriga. Vários não pagavam. Não pagavam. O que aconteceu hoje? Hoje, pessoal, estou falando para vocês. Né? Minas Gerais está com uma dívida de mais ou menos 200 bi com a União. Certo? Rio de Janeiro está com uma dívida que passa de 300 bi. Não sei se é 300, 400 bi, por aí. São Paulo está com uma dívida que chega perto ali de 600 bi. Entendeu? Então, assim, esses estados, eles são super endividados e estão alegando hoje que não conseguem pagar, né, as suas contas. Então, isso é uma coisa que muitas vezes não está escrita no livro de economia brasileira, entende? Às vezes você estudou no teu curso de economia brasileira, isso que eu estou falando para você é novidade, tá? É só para você saber o que aconteceu, porque tem esse tópico 7 aqui no edital de economia brasileira de vocês, tá certo? O Lucas está perguntando o seguinte, se eu acho que pode vir criptomoedas como um tema atual. Eu acho que pode sim, tá?
que são temas quentes dessa parte, tá? Eu diria criptomoedas, principalmente o que tiver de regulamentação de criptomoedas. Beleza? Principalmente o que tiver de regulamentação de criptomoedas, acho interessante, tá bom? Acho interessante vir atualidades aí a parte de inteligência artificial. Acho interessante vir nessa parte aí, né, de atualidades também o Drex, tá certo? O Drex, o real digital, beleza? Acho interessante também o Open Banking. O Open Banking, beleza? Pode ser também uma coisa bem cobrada, tá? Acho interessante saber o Pix em detalhes, tá bom? Não é saber, não, eu posso fazer uma transação a qualquer hora. Eu posso ter uma chave Pix que pode ser o meu e-mail, pode ser o meu CPF e etc. Isso aí todo mundo sabe, gente. Isso aí todo mundo sabe, tá? Então, assim, essa parte eu espero que você saiba em detalhes coisas do Pix, tá? Fábio, então como que eu vou saber em detalhes essas coisas? Gente, entra, né, no site do Banco Central e pega as publicações de Pix. Você ainda tem tempo de ler alguma coisa, tá? Se você não souber nada sobre o Pix, essa é a hora, tá? O Francisco aqui está falando, Fábio, o que você acha que pode cair do período da pandemia? Período da pandemia, eu acho principalmente as respostas do governo à pandemia, né? Então vamos falar um pouquinho de pandemia. O pessoal perguntando aí, né? Vamos falar um pouquinho de pandemia, tá? Vou falar algumas coisas que eu acho que são interessantes. Primeiro, pandemia gerou uma crise global, certo? Crise global. Então, economias caindo, aquela coisa toda, né? Então, essa crise global da pandemia, o que ela trouxe? Ela trouxe queda de PIB, queda de produção por causa dos lockdowns, certo? Aumento do desemprego, e etc, tá? Agora, o que pode cair? O que pode cair são as respostas do governo à pandemia, tá? Como que o governo respondeu à pandemia aqui? Primeiro, nós tivemos uma grande queda nos juros, né? O Banco Central, nessa época, baixou bastante os juros. Com que objetivo? Com o objetivo de estimular a produção, de estimular o consumo, certo? De estimular o investimento, para a gente sair rápido daquela situação de crise econômica, certo? Essa aqui foi uma política claramente anticíclica. Tá? Uma política de inspiração, eu diria, de inspiração keynesiana. Tá certo? De inspiração keynesiana. Fechado? Então, queda bastante forte dos juros. Os juros, a taxa Selic chegou a 2% ao ano. Nessa época aqui, né? Chegou a 2% ao ano. Ela caiu de uma taxa que estava em torno de 8% ao ano para uma taxa em torno de 2% ao ano. Ou seja, caiu muito rápido esses juros, beleza? Tivemos também o seguinte, um aumento dos gastos sociais. Beleza? Gastos sociais, de proteção social, né, para aquela galera que estava perdendo emprego, aquela galera do que tem um emprego informal, principalmente aqueles mais pobres, carentes, etc. Então, o que pode vir aqui? Pode vir o auxílio emergencial. Pode vir o auxílio emergencial, tá certo? Pode vir os programas de aumento do crédito para pessoas jurídicas, tá? Para PJ, para empresas, né? Várias empresas quebrando nessa época, tá certo? Pode vir aqui também os programas de manutenção do emprego, né? Teve alguns programas que o governo estava pagando uma parte do salário das pessoas para as pessoas não serem demitidas, tá certo? Manutenção do emprego. E assim vai, beleza? Então tivemos várias coisas aqui. Esse conjunto de coisas deu quase 600 bilhões de déficit. Só essa parte aqui
de combate à pandemia, certo? Quase 600 bilhões de déficit. E aí é claro que a gente tinha um contexto na época do teto de gastos. Que veio desde o governo Temer, lá com a emenda constitucional número 95 de 2016, certo? Beleza? E aí vigorava o teto de gastos. Claro que isso aqui estourou o teto em muito, tá? Estourou em bastante o teto de gastos. E aí vamos até fazer um link aqui com a matéria de AFO, porque a AFO é bastante relevante também para a prova de vocês, né? Esses 600 bi foram a grande maioria executados via créditos extraordinários. Certo? Créditos extraordinários. Por quê? Porque os créditos extraordinários, aqueles imprevisíveis, né, para lidar com eventos, né, inesperados e tudo mais, eles eram feitos na época para ser uma das exceções ao teto de gastos, tá? Acho importantíssimo também você entender do teto de gastos, você entender das exceções ao teto de gastos. Por quê? Porque o Tesouro é o local que apurava, né, que era responsável pelo regime do teto de gastos, pela apuração do regime do teto de gastos. Inclusive, eu trabalhava na coordenação, trabalhava no núcleo que acompanhava o teto de gastos. Certo? Você entrar aí no resultado do Tesouro Nacional, né? Tio Fábio era um dos que assinava o resultado do Tesouro até algum tempo atrás, até maio do ano passado. Tá? Beleza? Então, acho muito importante você saber disso também. Tá? Ah, Fábio, e como é que eu vou revisar essa parte aqui, né? Vou de repente entender um ou outro tópico que eu estou na dúvida, que eu estou inseguro. Gente, eu estou há algum certo tempo, né? Se você está acompanhando meu Instagram aí, né? Eu estou há algum certo tempo já bastante interessado em começar a usar a inteligência artificial com vocês em aulas, né? E pelo menos ensinar você a fazer alguma coisa de última hora, assim, alguma coisa pô, eu tô precisando saber o que aconteceu, sei lá, no plano cruzado, suponha, entendeu? Você de repente abrir aí a tua inteligência artificial e usar, né? Quer ver, ó, por exemplo, você chega no MIA aqui, ó, e pergunta quais foram as respostas do governo brasileiro à pandemia. Sabe? Quais foram as respostas do governo brasileiro à pandemia? Por exemplo, né? Você pergunta aí, cara, porque, olha, isso aqui tem sido, né, algo de qualidade, que tem vindo muito preciso para a prova, tá? E você tem uma possibilidade de você usar para a vida, entendeu? Usar para a vida. Ó, por exemplo, olha só, botei numa inteligência artificial aqui que eu estou usando agora, depois eu explico mais sobre ela, mas por exemplo, você poderia usar em qualquer uma aí que você tivesse, tá? Ó, aqui. Respondendo sua pergunta sobre as respostas do governo brasileiro à pandemia, vou citar algumas das principais medidas. Ó, auxílio emergencial, medida de distanciamento social, suspensão de aulas. É porque eu coloquei, né, as medidas totais, ampliação de capacidade hospitalar, vacinação. Vamos focar em medidas econômicas? Vou botar aqui, ó, foque em medidas econômicas. Foque em medidas econômicas, por exemplo. Entendeu? Eu acho que isso aqui, cara, é uma coisa que a galera do concurso está usando pouco ainda. E é algo que a gente pode, que você deve usar, tá? Se você lembrar de alguma coisa, lembrar de algum fato que, poxa, eu acho que vai cair. Pô, abre uma inteligência artificial aí que você goste, tá certo? Que você pense que tá legal, que você já use, né? Eu uso essa aqui, mas enfim, dá para você pensar em alguma coisa desse tipo, tá? Ele está me fazendo pergunta aqui em qual concurso que eu estou focando, porque ele gosta de focar nisso, né? Mas assim, por exemplo, deixa eu só colocar assim, não me pergunte nada, quero tirar dúvidas. Tá? Quais medidas econômicas foram tomadas pelo governo em resposta à pandemia, por exemplo? Tá? Esse tipo de coisa, cara, o pessoal não está usando muito ainda e eu acho que é excelente, principalmente para atualidades, entendeu? Principalmente para atualidades. É muito interessante você de repente começar a usar isso, tá? Olha só, auxílio emergencial, tá?
Programa emergencial de manutenção do emprego de renda, que eu acabei de falar, né? Programa de manutenção do emprego, né? Linha de crédito para micro e pequenas empresas, que foi o Pronamp, né? O Pronamp foi realmente um programa que trouxe ali uma linha de crédito para micro e pequenas empresas. Acabou que o Pronamp ele foi tocado por bancos privados e que estavam com medo também de ter muito calote aí nessas medidas. Então você teve uma pequena adesão ao Pronamp, né? Teve até esses programas até devolveram dinheiro na época, tá? Suspensão do pagamento de tributos, olha só que legal, né? Teve sim uma suspensão do pagamento de tributos, principalmente não só a suspensão, o adiamento desse pagamento para o outro ano, né? Principalmente tributos ali ligados ao IRPJ, Simples Nacional e etc. Você, né, suspendeu essa parte, né? Apoios ao setor de saúde, sim, de fato, né? Principalmente para compra de vacinas e etc. Tá? Medidas de apoio ao setor financeiro, tá vendo só? Tá tudo certinho aqui, gente. Tudo certinho, né? Tudo dentro do que eu falei para você. Então, eu acho interessante você usar a inteligência artificial como sua aliada a partir de agora, entendeu? É algo muito interessante, tá bom? Mas vamos seguir com a aula aqui. Flávia tá pedindo aqui, deixa eu ver. Fala sobre essa questão da desvalorização do real versus aumento do dólar, devido ao Brasil ter estoque de dólar. Qual a melhor estratégia para o Brasil reverter esse cenário? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o meu slidezinho, só um instante, voltar para o meu slidezinho, tá? Bom, gente, essa questão do dólar, eu não sei se vocês estão falando de atualidades, de uma coisa, de um panorama mais atual, mas é o seguinte, tá? É o seguinte, a grande questão primeiro, a gente precisa ter a noção de que a América Latina, ela é um continente pouco compreendido por empresas e pessoas que estão trabalhando nos grandes centros, nos Estados Unidos, Europa e tal. E o dinheiro que circula aqui é um dinheiro relativamente pequeno com relação ao dinheiro que gira nesses grandes lugares, entendeu? Nessas grandes metrópoles. Então, por exemplo, né, na Bolsa Americana, Wall Street, né, você tem lá você tem o giro de dinheiro que rola em um dia na Bolsa Americana, ele é do tamanho do giro de dinheiro que rola no ano inteiro na Bolsa Brasileira. Só para você ter essa noção, né? Então, assim, a grana que está por aqui é uma grana muito menor do que a grana que está lá fora. E as pessoas, elas olham para o Brasil sem um grande conhecimento de causa, como a gente tem estando aqui dentro, tá certo? E aí, é claro que é igual a gente, por exemplo, se a gente fosse investir no Japão, sei lá, no Japão, você conhece a língua japonesa, você fala japonês? Não. Você conhece a cultura japonesa a fundo? Não. Né? É a mesma coisa um estrangeiro olhando para o Brasil. Ele não conhece o Brasil a fundo, não fala o idioma do Brasil e etc. É claro que eles vão ficar inseguros, às vezes, em investir no Brasil. E aí o que aconteceu? Aconteceu pandemia. Né? Vamos voltar para a pandemia. Aconteceu pandemia. Você imagina o americano que está investindo no Brasil, né? Que botou um dinheiro aqui, né, no Brasil. Pensa. Se a pandemia chacoalhou os Estados Unidos, prejudicou empregos lá nos Estados Unidos, que dirá no Brasil? O cara está investindo num país que ele pensa, pô, o país é muito mais arriscado que o Brasil. É ou não é? Muito mais arriscado, tem um risco muito maior. Então, ele vai tirar o dinheiro dele. O dinheiro dele vai voltar para casa. Vai ter uma fuga de dólares do Brasil. E aí, o dólar aqui no Brasil, ele fica mais escasso. Né? Ele fica mais escasso, fica mais difícil de achar. O dólar mais escasso, tudo que está escasso, que está difícil de achar, acaba subindo de preço. Ele fica mais caro. Certo? O dólar fica mais caro. Entende? E aí o dólar ficando mais caro foi o que aconteceu. Né? A gente estava com o dólar na casa de R$4 antes da pandemia e ele foi rapidamente para R$ 5,80 por ali. Né? Foi rapidamente para mais ou menos essa faixa aqui. Chegou a bater isso aqui. Né? E a gente com bastante receio na época de ir para R$6. Entendeu? Era um movimento esperado e natural, porque o Brasil é uma economia, né, que ela é mais frágil do que essas grandes economias, Estados Unidos, Europa, etc. Né? É uma economia que está mais sujeita a abalos temporários do que essas economias grandes, que têm muito mais dinheiro do que a gente. Entende? Então, claro que você tirando dinheiro de lá, vai acontecer esse tipo de coisa. Né? Agora, é claro que, né, esse é o principal argumento. Esse é o principal. Mas tem milhares de outros. Várias outras coisas contribuem para o Brasil ser um país que é visto lá fora como um país arriscado.
né? Várias coisas. Aí dá para você trazer aqui insegurança jurídica, dá para você trazer insegurança política, né? De rumos políticos que o Brasil vai tomar, e etc. Várias coisas importantes, tá? Várias coisas vão acontecer aí. Beleza? A Josiana pediu para eu falar das fórmulas de déficit nominal, primário e tal. Vamos falar um pouco disso também, né? Vamos falar um pouco disso aqui. Gente, primeira coisa, tá? Primeira coisa. Se você fizer, né, receitas menos despesas totais, tá? Receitas menos despesas totais, beleza? Como é que funciona isso aqui? Receitas menos despesas totais, tudo que você tiver de receita e despesa do governo, tá? Você vai apurar aqui o seu resultado nominal. Tá? Nominal do jeito que você está vendo. Esse é o resultado total nominal, beleza? Ele também pode ser visto em prova, tá? Tem esses dois conceitos. Esses dois conceitos são iguais em efeitos práticos, em efeitos de valores, tá? São iguais. E aí, esse também pode ser visto como o resultado da poupança menos o investimento público. Tá? Poupança menos investimento, você vai ver isso aqui no livro de macroeconomia. Tá? E esse aqui você vai ver no livro de finanças públicas. Tá bom? Receitas menos despesas totais. Mas o conceito é o mesmo, tá? O conceito é igual. E aí o que vai acontecer aqui? Né? O resultado nominal, ele é o total das receitas menos as despesas. Mas a grande questão é que, tá? Resultado nominal está aqui. O Brasil, naturalmente, por ser uma economia, né, em crescimento, né, uma economia que não é uma economia de primeiro mundo, né? A gente é aqui um mercado, uma economia em desenvolvimento, né? Economias em desenvolvimento em geral, elas têm déficit, né? Porque as necessidades sociais são muito maiores do que as arrecadações que o governo tem. Então o governo acaba tendo um déficit constante, basicamente aqui, né? Então receitas menos despesas totais. Em geral, isso aqui vai fechar menor do que zero. E aí, menor do que zero é um déficit. Vamos colocar assim. Menor do que zero é um déficit. E maior do que zero é um superávit. Em geral, tá? Nós vamos fechar aqui em déficit. Nominal é quase sempre deficitário, tá? Aí qual é a grande questão aqui, né? Qual é a grande questão? Como a gente sempre fechou em déficit nominal, o governo começou a argumentar o seguinte, principalmente lá na época dos anos 80, por ali, né? Que, na verdade, ele tinha um determinado superávit, tinha um dinheiro que sobrava das contas públicas, da operação ali do governo. Mas ele tinha que pagar muito dinheiro, um caminhão de dinheiro, de correção monetária. Por quê? Porque na época a inflação era altíssima. Né? Então você tinha lá os títulos da dívida, por exemplo. Né? Deixa eu colocar assim, ó, títulos aqui. Vamos supor que você tinha lá o Tesouro IPCA+. Tá? O IPCA mais 6, por exemplo. Igual está hoje em dia. Né? IPCA mais 6. Tá? Vamos supor que tem um título do Tesouro pagando IPCA mais 6. O problema é que na época o IPCA era 1000%. Era 1000%. Né? Anos 80 a inflação era altíssima. Então você imagina quem era dono de título público, o tanto que o governo não tinha que gastar para pagar a correção monetária. A correção monetária dos títulos, né? Imagina isso. Era muita grana. Então, o que o Brasil começou a fazer? O Brasil começou a retirar da conta, tá? Começou a retirar da conta o saldo, receitas menos despesas, com a correção monetária. Tá? Começou a retirar isso aqui. Argumentando o quê? Argumentando que o resultado sem correção monetária seria um resultado positivo. Esse seria o resultado operacional. Tá? Esse seria o resultado operacional. Beleza? E aí, esse resultado, durante muito tempo, o governo publicou o resultado nominal e o resultado operacional. Tá certo? Publicou os dois. Por quê? Porque o resultado operacional era retirando as receitas e despesas com correção monetária. A tendência era que esse resultado fosse positivo e sobrasse pelo menos um pouco para pagar a correção monetária. Mesmo que não pagasse tudo,
Beleza, paga um pouco e aí você fecha o nominal em déficit, mas o operacional teria que fechar positivo. Entendeu? No começo era essa a ideia, tá? Só que aí veio plano real, né? Veio o plano real. E o que começou a acontecer? Com o plano real, isso aqui parou de ser 1000%. Isso aqui foi para zero. Certo? Isso aqui foi para zero. Com o plano real, não era mais 1000%, agora era zero. A inflação era praticamente zero. Né? Só que, na época, para você segurar o câmbio, o governo fez um esforço enorme em várias frentes. E uma dessas frentes era subir o juro interno. O juro interno tinha que ficar bem alto. Por quê? Porque o juro alto, você atrai o dólar lá de fora, para o pessoal aplicar aqui dentro. Então entrava dólar aqui dentro, e quanto mais dólar entrasse, mais fácil ficava de segurar R$1 igual a $1. Porque se o dólar ficasse escasso aqui, ele ia disparar de preço. Entende? Então, esse juro aqui no começo do plano real, ele não era 6%. Ele era 20%. Ele era 25%. Certo? A taxa Selic era mais ou menos isso nessa época. Tá? Entre 20% e 25%. Chegou a bater 45% na época, perto de janeiro de 99 ali, quando soltou o câmbio. Certo? Então, essa taxa era muito alta. Muito alta. Então, o problema deixou de ser a correção monetária e virou os juros reais. Ou seja, os juros acima da inflação. Beleza? Os juros acima da inflação viraram o problema. E aí o governo falou o seguinte, olha, agora o meu problema não é mais a correção monetária, o resultado nominal está quase igual ao resultado operacional. Então não faz mais sentido eu ficar divulgando os dois aqui, está quase igual. Né? Então o resultado operacional está muito próximo. O que faz sentido é o seguinte, vamos tirar a correção monetária, mas vamos tirar também, agora, as receitas e despesas que eu tenho com juros reais. Vamos tirar os juros reais da conta. Porque é isso que provoca o meu déficit. Tá? Esse era o argumento do governo. Se eu tiro os juros reais, o que vai acontecer aqui? Né? Se eu tiro os juros reais, eu vou chegar no resultado primário. Tá certo? Vou chegar no resultado primário. E aí o resultado primário, basicamente, no fim das contas, ele é o quê? Você pode ver algumas definições dele. Mas basicamente ele é o confronto de receitas e despesas não financeiras. Por que não financeiras? Porque ele não contabiliza juros reais e correção monetária. Tá? E aí você pode fazer uma setinha direto assim, ó, de nominal para primário. Pode fazer uma setinha direto. Porque juros e correção são chamados juros nominais. Tá? Eu estou retirando os juros nominais. Ou estou retirando as receitas menos despesas aqui financeiras. É a mesma coisa, tá? Beleza? Juros nominais você vai ver lá no livro de macroeconomia. Macro ele chama isso aqui de juros nominais. Tá? E receitas e despesas financeiras você vai ver lá no livro de AFO. Você vai ver no livro de finanças públicas. Tá? Basicamente são receitas e despesas referentes aos juros de correção da dívida. Beleza? Essa que é a lógica. E aí, claro, que se você for calcular isso, o resultado primário ele está excluindo da conta as suas despesas financeiras. Né? A lógica, quando o resultado primário foi instituído, né, que a gente tinha metas positivas de fato de resultado primário, isso foi uma exigência do FMI para emprestar dinheiro para o Brasil, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Era que a gente tivesse esse resultado aqui maior do que zero, tá? Tivesse um resultado de superávit. Tá? Um resultado de superávit. Por quê? Porque esse superávit ele serviria para pagar o quê? Os juros e a correção da dívida. Certo? Ele serviria para isso, para pagar os juros e a correção da dívida. Pelo menos uma parte dos juros e da correção. Tá? Porque se você consegue pagar, aí aqui a trajetória da dívida, se for pago os juros e a correção, ela fica sustentável. Ela fica sustentável. Por quê? Né? Você tem uma dívida, essa dívida precisa ser paga, mas o que você tem que pagar no mínimo? No mínimo você tem que pagar o juro e a correção dela, para ela não aumentar, entende? Agora, e se fechar em déficit isso aqui? Se eu tiver um déficit primário? Significa que eu não consigo pagar nada
nem dos juros e da correção. Muito pelo contrário, eu já fechei negativo, então eu vou ter que me endividar ainda mais para pagar essas contas, certo? Então, o déficit primário, ele significa o quê? Aumento de dívida. Tá certo? Aumento de dívida. Se você tiver déficit primário a sua vida todinha, um belo dia você vai quebrar, né? Um belo dia o país vai quebrar. Entende? Então, veja só, qual é, até fazendo um gancho com o que a gente falou no tópico passado, né? Se o Brasil começa a fechar em déficit, qual é a mensagem que ele está passando para o estrangeiro? Que ele está com as contas mais descontroladas. Ah, Fábio, mas não está. Concordo, tem algumas coisas que não estão descontroladas aqui, tem algumas coisas que estão andando bem, mas o estrangeiro não sabe disso, o estrangeiro não conhece o Brasil direito, entendeu? E acaba que essa mensagem lá para fora fica uma mensagem negativa, por isso que o dólar vai embora geral daqui, tá? Fechado? O que mais aqui que o pessoal perguntou? Ah, necessidade de financiamento do setor público. Olha, Mia, você perguntou isso aqui? A ideia é a seguinte, tá? Todos esses caras aqui, ó, resultado primário, resultado operacional, resultado nominal, se forem resultados de déficit, você concorda que quando o governo fecha deficitário, ele precisa captar recurso em outros lugares para conseguir pagar as contas? É ou não é? Então, o déficit significa uma necessidade de financiamento do setor público. Tá? Essa necessidade de financiamento do setor público, ela pode ser no conceito nominal, no conceito operacional e no conceito primário. Tá? E no conceito primário. Basicamente é o déficit nominal, o déficit operacional e o déficit primário. Tá? Se eu fechar em superávit, aí está sobrando dinheiro, né? Isso significa que eu tenho uma capacidade de financiamento do setor público. Tá? Capacidade de financiamento. Essa capacidade é um dinheiro que sobrou, então você pode usar para bancar outras políticas públicas, para bancar um déficit no futuro, para reduzir a dívida, enfim, né, para várias coisas aí, tá? Também pode ser nominal, pode ser operacional ou pode ser primária, desde que seja uma situação de superávit. Fechado? Como a gente praticamente não fecha em superávit, né, o que mais cai é isso aqui, ó. O déficit, ele é uma necessidade de financiamento do setor público. Só toma cuidado com uma coisa, tá? A necessidade, ser necessidade de financiamento, já pressupõe que é um resultado negativo. Entende? Então, eu falar, por exemplo, que eu tenho uma necessidade de financiamento do setor público de 20 bilhões, é a mesma coisa de falar que eu tenho um resultado nominal de menos 20 bilhões. Tá certo? Por quê? Porque uma necessidade, ainda que o número seja positivo aqui, a necessidade já pressupõe que é um resultado negativo. Entendeu a ideia? Beleza? Ah, Fábio, então por que você falou que a necessidade é resultado nominal? Porque por padrão, se a questão não falar nada, a questão só falou assim, ó, considere que o Brasil tem uma necessidade de financiamento do setor público de tanto. O padrão é o nominal. Tá certo? Agora, considere que o Brasil tem uma necessidade de financiamento do setor público no conceito primário. Opa, aí é diferente. Ele está falando que é um resultado primário deficitário, tá? Nominal, ele não precisa falar nada. Falou necessidade de financiamento do setor público, assim, ó, pelado, beleza, é nominal, resultado nominal. Agora, se for para falar de primário, de operacional, aí fale especificamente. Entendeu a ideia? Beleza? Entendeu? Agora, veja só. Presta atenção numa coisa também, tá? As necessidades de financiamento, elas podem variar de acordo com a cobertura institucional, tá? Como assim, Fábio? Como assim? Lembra do seguinte, existe aqui uma entidade grandona chamada setor público. Tá? Existe uma entidade grandona chamada setor público, beleza? E aí, no setor público, a gente, por exemplo, né, tem aqui dentro do setor público, a gente tem o governo central, tá? O governo central, que é basicamente a União, tá? Basicamente a União. E nós temos aqui no meio o governo geral. O que é o governo geral? O governo geral é União, Estados e municípios. Beleza?
E, Fábio, qual é a diferença do governo geral, então, para o setor público? Você inclui as empresas estatais. Tá? As estatais, beleza? Estatais não financeiras. Tá? Estatais não financeiras. Fechado? Então, eu posso calcular uma necessidade de financiamento, em tese, para o setor público. Posso calcular uma necessidade de financiamento para o governo geral. Posso calcular uma necessidade de financiamento do governo central. Entendeu? Inclusive, tem boletins do Tesouro que são publicados, por exemplo, né? Tinha um boletim chamado INFGC, necessidade de financiamento do governo central. Fechado? Inclusive, era eu que elaborava, né, uma parte desse boletim na época que eu estava lá no Tesouro. Beleza? E aí, gente, tem essa questão de cobertura institucional, tá? E tem certas necessidades de financiamento que podem ser calculadas também de acordo com o orçamento, tá? Porque a gente sabe lá de AFO que o orçamento... Peraí que ficou parecendo um G isso aqui, né? A gente sabe lá de AFO que o orçamento, ele é o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais independentes. Né? Já caiu em prova, por exemplo, o conceito de NFEE, ou seja, necessidade de financiamento das empresas estatais. Tá? Isso seria um suposto déficit no orçamento de investimento. Entendeu a ideia? Então, a necessidade de financiamento do setor público, ela tem esses conceitos, toma cuidado, tá? Esses conceitos aqui, nominal, operacional, primário, etc. Tá? Ela pode ser modificada de acordo com a cobertura institucional ou ela pode ser modificada também de acordo com o orçamento. Beleza, gente? Creio que isso seja novidade para algumas pessoas. Tá? Creio que isso seja porque tem muito material de finanças públicas que nem cita essas coisas, é bem específico, né? Mas eu acho que para efeitos de Tesouro é interessante, porque o Tesouro que publica boa parte desses boletins, né? Então pode ser cobrado. Tá? Vamos lá. O que mais? O pessoal está perguntando se vai ficar salvo. Vai ficar salvo sim, tá? Vai ficar salvo e eu vou postar no YouTube também, tá? Vou postar no YouTube, pode ficar tranquilo. Tá? Parará. Quem é que está perguntando aqui? Deixa eu ver aqui. Olha só, Débora falou que nem vai prestar o concurso, mas está assistindo a aula. Obrigado, Débora. Beijo para você. O Pedro está falando aqui. Fábio, você acha mais provável de cair sobre inflação e desemprego? O que eu acho mais provável? Olha, eu acho que assim, pode cair um panorama do desemprego atual, tá? Você mostrar que o Brasil, por exemplo, né? Ele está com algumas dificuldades econômicas, mas o desemprego é uma notícia boa. Tá? O desemprego está indo bem, tá? O desemprego está baixo. Beleza? Deixa eu ver aqui, o que mais? Pode cair também aquela questão da curva de Phillips. Tá certo? É possível que caia também. Beleza? Vamos lá. O que mais? Quem é que tá falando aqui? Mia tá falando, estatais não financeiras são as dependentes? Não necessariamente, tá? Estatais financeiras, tá? Financeiras são, em geral, os bancos públicos, tá? Bancos públicos. Aí você tem o Banco do Brasil, Caixa, tem os bancos estaduais, né? Os que sobraram. Tem bancos, né, o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, enfim, tudo quanto é banco aí que seja público, beleza? Tem também o BNDES, que é um banco de desenvolvimento, né? Tem essas instituições, são as instituições financeiras, tá? Por que elas não são contabilizadas no resultado? Porque muitas vezes os estados, os municípios, a União devem essas instituições. Então, se você botar essa instituição dentro, você vai acabar maquiando a dívida, entende? Porque a dívida é muito maior do que ela realmente é. Ela é grande porque você deve esses bancos. Se você botar esse banco dentro da cobertura, você vai contabilizar o ativo do banco e aí você vai cancelar o ativo do banco com o passivo do Estado, da União, do que for, entende? Então, por isso que não é contabilizado. Fechado? Também tem a grande questão do seguinte, tá? De acordo com o manual, o manual UGFSM, de acordo com o GFSM, que é o Manual de Estatísticas de Finanças Públicas, o GFSM, a última versão dele é de 2014, tá certo? Essa versão, ela excluiria também o Bacen. Tá? Ela excluiria o Bacen. Mas hoje, na apuração brasileira, essa apuração inclui o Bacen, tá? O Bacen tá aqui. Tá? Tem o resultado do Bacen no próprio boletim de resultado do Tesouro Nacional. Você pode abrir ele aí, tá? Bota lá, resultado do Tesouro Nacional. Beleza? Que tem o Bacen dentro também. Isso é uma exceção brasileira, tá?
Outra coisa, Petrobras e Eletrobras sempre foram retirados do resultado do setor público, tá? Aqui é o detalhe do detalhe, tá bom? Petrobras e Eletrobras sempre foram retirados do resultado do setor público. A Eletrobras, como foi privatizada, né, ela já saiu mesmo de fato, né, já não é mais setor público. Mas mesmo quando ela era pública, ela era retirada da contabilização do resultado, tá? Peraí. O que mais que alguém está falando aqui? Vamos ver. Quem é que está falando aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Alguém me perguntou aqui. Eu só passei o olho e não sei quem foi que perguntou. Mas perguntaram dos métodos acima e abaixo da linha. Também acho interessantíssimo isso aqui, tá? Porque todos esses resultados, nominal, operacional, primário e etc., eles podem ser calculados pelas metodologias acima e abaixo da linha. E abaixo da linha. Certo? Primeiro, quem calcula? Quem calcula o acima da linha é STN, Tesouro Nacional, certo? Tesouro Nacional no seu boletim, que é o resultado do Tesouro Nacional. Resultado do Tesouro Nacional. Beleza? Resultado do Tesouro Nacional. O abaixo da linha é calculado pelo Bacen. Abaixo com B de Bacen. Abaixo com B de Bacen. Abaixo com B de Bacen. Repete umas 20 vezes que você decora, tá? O abaixo da linha com B de Bacen, tá? Qual é a diferença, né? O Tesouro Nacional, ele faz o conflito de receitas menos despesas, tá? Totais, no caso do nominal, ou, né, receitas menos despesas, principalmente as receitas menos despesas primárias. Vamos colocar aqui, ó, primárias. Ou seja, as não financeiras. Beleza? Primárias não financeiras. O que o Bacen faz? O Bacen ele calcula isso aqui pela variação da dívida. Tá? Variação da dívida fiscal líquida. Tá? Mas também você pode ver em prova a variação da dívida líquida do setor público. Beleza? Tem diferença entre esses dois conceitos, mas a variação das duas tende a ser praticamente igual, e aí por isso que cai muito em prova as duas coisas. O Bacen calcula o resultado abaixo da linha pela variação da dívida fiscal líquida. Tá certo. Tá? Calcula pela variação da dívida líquida do setor público. Tá certo também, a grande maioria dos itens, tá bom? O mais preciso dos dois conceitos é a dívida fiscal líquida, tá? O mais preciso, o mais correto, beleza? Mas não vai marcar errado se ele falar que é a variação da dívida líquida do setor público, não, tá bom? Que mais? O resultado acima da linha, ele é muito mais detalhado. Você sabe a fonte dos problemas das contas públicas, por exemplo, tá certo? O que está indo bem, o que está indo mal e etc. Tem todos os detalhes possíveis e imagináveis, tá? Enquanto o resultado abaixo da linha, ele é menos detalhado. Ele é feito por credor, tá? Então, é um detalhamento bem pobre com relação ao detalhamento do Tesouro, tá? Agora, em compensação, o resultado do Tesouro, ele é menos preciso, tá? Pelo menos na teoria, tá? Cai em prova dessa forma, tá? O resultado do Tesouro é menos preciso. Por quê? Porque ele é mega complexo, ele é muito complexo. Você tem que apurar milhões e milhões de linhas de receita, milhões e milhões de linhas de despesa, né? Então, a chance de você deixar de contabilizar alguma coisa, esquecer alguma coisa, enfim, né, é relevante, tá? Como o Banco Central ele monitora toda a transferência de recursos, né? O recurso que entra, o recurso que sai do Brasil, o recurso que circula pelo mercado financeiro, circula pelo sistema financeiro nacional e tudo mais, é muito mais difícil o Banco Central deixar de contabilizar algo, tá certo? Então, no caso do Banco Central, é um resultado mais preciso. Tá? E por ser um resultado mais preciso, é ele que serve para as metas fiscais. Lá nas metas de resultado primário, do anexo de metas fiscais da LDO, por exemplo, né? E aí já trazendo um pouco de afro aí para você, que pode cair também, né? Essas metas fiscais elas são verificadas, né, no resultado abaixo da linha, fechado? De qualquer forma, independentemente de qual seja, essas duas aqui são calculadas pelo regime de caixa. Muito cuidado com isso,
tá? Pelo regime de caixa. Você que estuda contabilidade aí, você já está pensando, contabilidade, né? É tudo calculado pelo regime de competência, né? Boa parte desses resultados ainda são calculados pelo regime de caixa, tá? Fábio, mas que atraso, né? Que coisa. Porque as regras fiscais brasileiras, elas ainda seguem em boa parte o GFSM de 86, que é a versão mais antiga do Manual de Estatística de Finanças Públicas, tá? É por isso, tá bom? Beleza? Então, tem essa lógica aqui. Legal? Vamos ver se alguém me perguntou mais alguma coisa aqui. O Everson falou assim, professor, fale sobre bens públicos e externalidades. Então, vamos falar um pouquinho, né? Bens públicos e externalidades. Tá? Externalidades. O que é externalidades? É você provocar efeitos externos em outras pessoas. Efeitos externos ao mercado. Certo? Efeitos externos ao mercado. Como assim, Ivan? Por exemplo, você pode provocar benefícios para outras pessoas na sua atuação, ou você pode provocar danos. Certo? Benefícios são benefícios sociais. Tá? E danos, vamos colocar assim, eu posso provocar custos para outras pessoas. Tá certo? E aí seriam custos sociais. Beleza? Se a minha ação provoca benefícios para terceiros, eu estou gerando externalidades positivas. E se eu estou provocando custos, eu estou provocando externalidades negativas. Beleza? Sempre as duas significam ineficiência de mercado. Tá? Por que uma ineficiência? Porque no caso da externalidade, se você provoca um dano para alguém e você não tá pagando por isso, né, isso é uma ineficiência. Certo? Todo dano que eu causo eu deveria bancar isso, né? Eu deveria pagar por isso. Entende? Agora, se eu provoco benefícios sociais, eu deveria receber por isso. Né? Eu estou beneficiando alguém, essa pessoa deveria me pagar. Entende? Então, o fato de ocorrer um efeito que gera resultados econômicos sem o respectivo pagamento, isso é uma ineficiência em sentido econômico. Certo? Agora, tem como eu combater essas externalidades. Como é que funciona o combate à externalidade? O combate à externalidade é a internalização da externalidade. Ou seja, você colocar no teu bolso, tá? No teu bolso, os custos ou os benefícios que você está gerando. Tá certo? Esse combate ele pode ocorrer com o Estado ou sem o Estado. Tá? Com o Estado de que forma? No imposto ou no subsídio. Deixa eu botar aqui, subsídio de PIGU ou de PIGU. Beleza? Imposto ou subsídio de PIGU. Fechado? O que significa isso? O Estado ou governo, ele cobra o imposto de quem gera uma externalidade negativa e subsidia, né, incentiva quem gera externalidades positivas. Beleza? Essa é a ideia, o imposto ou subsídio de PIGU. Tá? Sem o Estado, existe também a hipótese da negociação privada de uma externalidade, que é pelo teorema de Coase. Teorema de Coase ou teorema de Coase. Beleza? O que diz o teorema de Coase? Que na ausência de custos de transação e com direitos de propriedade bem definidos, há uma solução privada eficiente para o controle de uma externalidade. Beleza? Esse é o teorema de Coase. Eu aconselho que você saiba ele de cabeça. Beleza? Aconselho. Vamos lá. O que mais? Quem está falando aqui? Deixa eu ver aqui. Tem muita gente falando. Fábio, quais são as principais fórmulas de micro e macro que eu devo saber para a prova? Olha, micro eu acho que você tem que saber muito bem, tá? As fórmulas de elasticidade, tá? As fórmulas de PIB, beleza? Isso já é para macro, né? No caso, micro você tem que saber elasticidade, você tem que saber calcular grandezas marginais, produto marginal, custo marginal, etc. Toda essa parte aí, tá? É interessante também você saber ali uma ou outra fórmula, principalmente aquelas fórmulas de equilíbrio das funções Cobb-Douglas, beleza? Saber também qual é a interpretação gráfica de uma função de primeiro grau, saber a interpretação gráfica de uma função do tipo Leontief, aquela L, que é o A vezes o mínimo
de x e y, certo? Beleza? É importante você saber isso aqui, tá? Agora, macro eu acho que você tem que saber todas as fórmulas do PIB que você puder saber, principalmente aquela do consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. Isso aqui é o básico, certo? É o básico. Não vá para a prova sem saber isso aqui, tá? Para macro também é interessante você saber as fórmulas do balanço de pagamentos, beleza? Principalmente as fórmulas do que é as transações correntes, do que é o próprio balanço de pagamentos, o saldo do balanço, né? Que se soma com a conta financeira, os erros de omissões, beleza? Conta de capital e financeira, erros e omissões. O que mais? É interessante você saber para macro também a parte também dos multiplicadores, tanto do multiplicador keynesiano, tá? Multiplicador keynesiano, quanto do multiplicador dos meios de pagamento. Isso aqui cai bastante também, tá? Dos meios de pagamento. As duas caem bastante. Fechado? É importante você saber. Beleza? É o que eu diria para você que são as principais. Tá? Parará. Ingrid está perguntando quais cálculos deduzem as privatizações. Aí, aqui é uma questão mais específica, tá? A diferença, aqui ó, tanto a dívida fiscal líquida quanto a dívida líquida do setor público, tá? Elas são aqui as variações da dívida, retirando ajustes patrimoniais, tá? Ajustes patrimoniais. E os ajustes patrimoniais, eles incluem tanto as privatizações quanto os esqueletos, que a gente chama, que é você encontrar algum ativo, alguma participação societária, alguma empresa que era sua e você nem sabia que era, entende? Então, as privatizações estão aqui, ó, elas excluem do cálculo da variação da dívida no resultado abaixo da linha, tá bom? No resultado abaixo da linha. Combinado? Vamos seguir aqui. Quem mais que alguém está perguntando aqui? Parará, que aula, obrigado, valeu. Fala sobre o efeito Tanzi, por exemplo. O efeito Tanzi é o que, gente? O efeito Tanzi é o atraso, né, na arrecadação do governo. Tá? É um efeito ruim para o governo, porque ocorre às vezes, né? Por exemplo, virou o ano, tem lá o IPVA. O IPVA, o fato gerador, é 1 de janeiro, né? Você tem um carro em 1º de janeiro. Beleza? Agora você vai pagar isso aqui, por exemplo, lá em julho. Suponha que você paga lá em julho. Numa economia com muita inflação, né, isso é um problema. Por quê? Porque você está devendo aqui, suponha, R$2.000. R$2.000 vale um tanto aqui. Aqui, R$2.000, você vai pagar os mesmos 2.000. Só que aqui o 2.000, com a inflação, ele já está valendo o equivalente a 1.500, suponha. Entendeu? Então, você tem uma redução da arrecadação real do governo. A arrecadação real é descontando a inflação, certo? Uma redução da arrecadação real devido a essa defasagem entre o fato gerador e a efetiva arrecadação do imposto, tá certo? E aí, de novo, gente, esse tipo de conceito específico, Fábio, eu não sei o que é o efeito Tanzi. Eu não sei o que é o efeito Patinkin. Eu não sei o que é coisa específica, cara. Usa uma inteligência artificial também. Essa é a hora de você relembrar umas coisinhas, entendeu? Quer ver? Eu vou até abrir de novo aqui. Vou até abrir de novo aqui. Por exemplo, tô abrindo aqui a minha AI. O que é o efeito Tanzi? Tá? O que é o efeito Tanzi? Quer ver? Dá uma olhada. Olha lá. Mandei aqui. Qualquer inteligência artificial que você mandar, vai acontecer algo parecido, tá? É porque essa inteligência aqui ela é muito boa, ela é acima da média, mas assim, tem várias que vão responder mais ou menos a mesma coisa. Olha só, o efeito Tanzi, também conhecido como Oliveira Tanzi, tal, que, perda de valor real, o que eu acabei de falar? Perda de valor real das receitas em um contexto de alta inflação. Esse efeito foi nomeado, basicamente o efeito Tanzi ocorre porque há um atraso entre o momento da obrigação tributária e o efetivo pagamento do imposto. Entendeu? No ambiente de alta inflação. Tá legal? Então, assim, é esse tipo de coisa que eu quero começar a tratar com vocês, porque o pessoal não está usando ainda. Isso aqui é um diferencial absurdo, gente. Tu abre uma inteligência artificial dessa e o negócio começa a andar. Entendeu? O negócio começa a andar. Fechado? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui.
eu ver se tem mais alguma outra. A Mia tá falando da reforma tributária. Mia, assim, cara, a reforma tributária tem muita coisa legal para falar, mas eu acho o seguinte, o principal para você saber são as linhas gerais da reforma. Por quê? Porque eu não sei lá quando que essa prova foi feita, certo? Então ela foi feita há algum tempo atrás, né? E aí a prova feita há algum tempo atrás assim, as coisas estão sendo muito discutidas agora. Então, no máximo, pegue as linhas gerais da reforma, que é o quê? Você tirar a cumulatividade, você ter a simplificação dos tributos, certo? Você ter a redução da quantidade de tributos pagos, né? Você ter ali também uma maior progressividade do tributo. Tem uma outra medida também de progressividade, que é você, né, cobrar mais de quem pode pagar mais, beleza? E cobrar menos de quem pode pagar menos. E assim vai. Beleza? Essa que é a ideia, tá? Eu não acho que seria algo muito além disso, porque é arriscado, né? A reforma tributária está sendo discutida agora. Beleza? Professor, se der para falar sobre os princípios da tributação, eficiência econômica, etc. Olha, principais princípios teóricos da tributação. Ó, vamos usar aqui. Não, deixa eu botar um slidezinho. Deixa eu botar um slidezinho. Pera aí. Aqui, ó. Acho que tá beleza, né? Tá aparecendo aí, né? Princípios teóricos da tributação, tá? Primeiro, o princípio da neutralidade. O que é a neutralidade? Você não deve alterar os preços relativos de uma economia, tá? Tá? Não alterar os preços relativos. Tem exceção a isso? Tem. Tá? Até uma coisa que dá para linkar aí com a reforma tributária. Por quê? Porque o imposto seletivo ele entra aqui. Tá? O imposto seletivo é exceção à neutralidade. Tá certo? O imposto seletivo ele quer cobrar especificamente mais caro daqueles empreendimentos, produtos, etc., que provocam dano para a saúde, por exemplo. Né? É uma exceção à neutralidade. É intencional você cobrar mais caro dessa galera. Tá certo? Intencional. Entende? Que mais? Ainda tem o princípio da capacidade de pagamento. Tá? Vamos colocar assim? Deixa eu colocar assim. Tem o princípio da capacidade de pagamento. Tá? Que é um subgrupo do princípio da equidade. Tá? É porque não tem espaço aqui. Tá? Capacidade de pagamento é o quê? É cobrar mais de quem pode pagar, de quem pode mais, e menos de quem pode menos. Certo? Esse é o princípio da capacidade de pagamento. Tem o princípio também do benefício. Tá? O que é o princípio do benefício? É você pagar na proporção do benefício que você tem. Né? Então, por exemplo, se você tem uma rua que acontece ali, que é feita na tua casa, na frente da tua casa, e valoriza o teu imóvel, né? Você deveria pagar mais por essa rua do que uma pessoa que mora lá do outro lado da cidade. Entende? Esse seria o princípio do benefício. Em tese, ele deveria ser aplicado na contribuição de melhoria. Mas o governo quase não usa isso, né? Tá bom? Deveria ser na contribuição de melhoria. Tá? Que mais? Tem também o princípio da transparência. Tá? O imposto deve ser transparente, o princípio da clareza, o imposto deve ser claro, de cobrança fácil. Enfim, tem tudo isso. Tá? Tem tudo isso aí. São os principais princípios teóricos da tributação. Beleza? Vamos lá. É isso, né, gente? É isso, acho que é isso. Bom, eu acho que deu pra gente postar bastante coisa aqui, né? Já deu pra gente falar bastante coisa, né? Bastantes tópicos aqui, né? Já mais de uma hora de aula. Eu só queria explicar para você um pouco dessa lógica aqui da inteligência artificial que eu estou usando, né? Que o pessoal está perguntando aí no chat. Por exemplo, ó, você sai daqui, tá? Tem alguma coisa que eu não te respondi? Você faz o seguinte, cara. Hoje vai no chat GPT, se você quiser, né? Ou então, usa essa aqui. Essa aqui é a Passaraí. Essa inteligência artificial, tem um pessoal desenvolvendo aí, que eu estou em contato com eles. E eu estou testando agora, tá? Essa inteligência artificial está em teste, beleza? E aí, se você quiser testar ela também,
Eu vou postar aí um link, logo na sequência eu vou postar para vocês. Se você quiser testar também, você pode entrar num grupo aí, que é um grupo de teste, tá? Eles vão liberando vagas aí aos poucos para você poder testar a ferramenta, tá? Ela não está à venda ainda não, mas deve estar à venda em breve. Ela está sendo desenvolvida especificamente para quem estuda para concurso, tá? Essa é a diferença. O ChatGPT, por exemplo, ele é para qualquer coisa, né? E aí acaba que ele não é tão focado assim em concurso. Mas, por exemplo, se você quiser saber, sei lá, pô, eu quero saber quais foram as medidas do plano real. Quais foram, sei lá, as medidas do plano real, as fases do plano real. Por exemplo, quais foram as fases do plano real, suponho. Olha lá, e ele responde, cara. Então, você pode fazer isso aí na sua AI de agora, né? Usa, sei lá, o Copilot, enfim, tem várias outras aí. Não vai sair tão boa assim a resposta, mas vai dar certo, pelo menos no curto prazo, pelo menos para hoje. Eu acho que você deveria usar isso aí, viu? Deveria usar. Ó, quais foram as fases do plano real? O plano real é um conjunto de medidas econômicas implementadas na década de 90. Tarará, ó, tá vendo? A preparação e diagnóstico, criação da URV, implementação da nova moeda, tá vendo? Ó, tem várias coisas que são legais aqui, né? Que dá para você pegar. Tá? Tem até mnemônico aqui para você memorizar, né? E tal. Enfim, o pessoal tem essas ideias aí bem diferentes, né? Sei lá, enfim, ó, uma coisa que tem pouco nos materiais, tipo o federalismo fiscal. Vamos supor, explique o modelo de Thibault de federalismo fiscal, suponho, né? Modelo de Thibault de federalismo fiscal, uma coisa que, né, já é algo bem que cai só nessa prova praticamente do Tesouro, né? Esses modelos de federalismo. Mas ó, tá saindo aqui, ó. Tá saindo aqui. Aqui, ó. O modelo de Thibault é uma teoria importante no campo do federalismo fiscal, da economia pública. Vamos entender. É um modelo pressuposto por Charles Thibault, que pressupõe a mobilidade do cidadão entre diferentes jurisdições para alocar de forma eficiente os recursos. É exatamente isso aqui, gente. É exatamente isso. É exatamente assim que eu ensino, inclusive. Tá certo? Então, tem pressuposto do modelo. Tal. Então, às vezes você lê isso aqui, cara, e dá certo. Né? Aqui eu estou com o meu Telegram aberto, o Passarei que funciona no Telegram. Né? Então você abre o Telegram e o pessoal, né, simplesmente abre uma conversa, como se fosse uma conversa com qualquer pessoa, e vai lá e pergunta. Mas assim, abre hoje aí o teu ChatGPT, abre uma outra coisa, uma outra AI, e pergunta alguma coisa aí que eu acho que pode ajudar. Tá? Eu acho que pode ajudar. O pessoal está usando muito pouco ainda, então é uma tendência muito boa, muito importante aí para a galera. Eu acho que é uma dica que eu dou para você seguir aí. Tá? Minha professora Rejane, beijo Rejane. Rejane me deu aula na 4ª série, gente. Olha só que coisa boa, né? Ver ela aqui me assistindo agora e curtindo a minha aula. Olha só que legal, que legal. Um beijo pra você, viu, Rejane? Um beijo pra você. A Andressa tá perguntando se tem alguma ideia pro assunto da redação. Olha, redação, cara, eu iria muito para a parte de política fiscal. Política fiscal, ali, tributos, gastos, etc. Alguma coisa de efeitos econômicos de tributos e gastos, relacionando com alguma coisa de AFO, entendeu? Alguma coisa de orçamento ali. Eu iria muito nessa linha, cara. Eu acho que tem tudo a ver com tesouro, entendeu? Tem tudo a ver com tesouro. Eu iria em uma dessa, tá? Beleza, gente? Beleza? Então vamos encerrar por aqui, né? Vamos encerrar por aqui. Eu acho que deu para falar de vários conceitos, né? Vários conceitos importantes aí, né? Revisa essa live, revisa outras coisas. Se você tiver, né, outras dúvidas, pode mandar para mim ainda hoje aqui, né? Ou então